favor, e abram ele aí na página 57. Né? Bom, quer continuar falando? Hoje a gente vai falar sobre BIOS, né? Vai continuar falando aí sobre essa primeira parte. Galera, então, né, continuando aí o que a gente falou primeiro, falar um pouco sobre as aulas, né? Ontem eu recebi 2 alunos, né, Bruno? Ontem o Bruno veio aqui, a gente se conheceu. A gente vai continuar agendando. Eu sei que ontem caiu o mundo inteiro, né? Não deu aí para recebê-los. Alguns tiveram alguns problemas, né? Mas não tem problema não. Pessoal, que semana que vem eu não agendei ninguém, tá? Porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, então eu vou ficar uma semana de molho. Aí eu não vou poder subir escada, então por isso, durante uma semana, eu vou dar aula lá de casa. Então é por isso, tá? Por isso que eu não agendei ninguém aí a semana que vem, tá? Mas vamos ter aula online normal e depois aí na outra semana, se Deus quiser e tudo der certo, vocês vão ter aí aula normalmente, tá? E aí a gente vai continuar agendando vocês, né, para vocês, para a gente poder, aí, quem optou, né, pelo presencial, evidente, para vocês continuarem vindo. Lembrando que quem não optou pelo presencial não precisa se preocupar, tá, galera? Não é que o presencial, grande parte das coisas nós vamos tirar dúvidas, tá bom? Auxiliar vocês. Para quem tiver o presencial, ele é indicado principalmente para quem está tendo mais dificuldade no ensino online, tá? Então, quem estiver tendo aí mais dificuldade, aí a gente vem aqui mais para tirar dúvidas, né? Tá? Bom, galerinha, continuando aí, então, lembrando o tema desse livro. Esse livro é o livro de hardware para dispositivos, né? E aí, galera, nós vamos conhecer, igual eu já falei para vocês, a primeira parte das peças, tá? Então, é a primeira parte do conhecimento das peças. Então, fiquem tranquilos, igual eu já falei para vocês algumas vezes. Esta primeira parte é mais uma parte de conhecimento geral, é para mostrar para vocês como as coisas funcionam. Então, não precisam se preocupar, vocês vão ter isso aí depois mais a fundo, tá? Vocês vão ter ali com um nível um nível maior de propriedade. Tá? Então, não precisa se preocupar se você não entender num primeiro momento, tá bom? Podem ficar tranquilos. Então, o objetivo desse livro é evidente, é passar os conceitos de hardware aí para vocês, tá? Principalmente os principais conceitos, tá? Os principais conceitos de peças e essas coisas assim, tá? Bom, continuando, a aula passada nós falamos dos conceitos de periféricos, né? Periféricos de entrada e saída. Esses periféricos, eles, que a gente pode estar falando aí, né? Eles são divididos em dispositivos de entrada e dispositivos de saída. São tudo que vai conectado à sua máquina, né? Onde? Dispositivos de entrada são todos aqueles que vão inserir informações no PC, né? E os dispositivos de saída são todos aqueles que vão exibir as informações. E tem alguns que nós chamamos de híbridos, né? Que eles fazem as duas partes. Eles enviam e recebem as informações. Eles te mostram, né? E também inserem informações, como monitor touchscreen, como também aí o nosso uma impressora multifuncional, o roteador, que é uma coisa mais nova, né? Tudo isso também faz esses dois trabalhos, né? Que a gente pode estar falando aí, tá? Então, a parte de periféricos, ela é bem tranquila no nosso dia a dia, né?
É bem simples enumerar os periféricos e é bem simples, principalmente, ter o conhecimento aí dos periféricos, né? É bem simplesinho a gente conhecer ali os periféricos dentro do nosso dia a dia, saber o seu uso, principalmente, né? Bom, hoje o objetivo é conhecer esses dois grandes componentes que nós temos aí. A BIOS, né, que é o software de configuração. Mais uma vez, fiquem tranquilos, hoje vocês vão saber mais a parte teórica da BIOS, vocês vão ter aula prática de BIOS, fiquem tranquilos, conhecer como é que ela funciona, principalmente, né, que é uma das coisas mais importantes, tá? E nós vamos também falar um pouco sobre a UEFI. A diferença entre uma e outra e que poder você tem de escolha, né? Na realidade, não é bem nem muito poder de escolha, né? O que você pode estar, né, vendo aí dessas configurações, tá? Mais uma vez, nós aí tivemos o conhecimento de todos os componentes básicos do computador, né? E quais são os componentes básicos do computador? Né? São os que vão fazer com que a máquina tenha o mínimo para que ela possa funcionar. Quando nós falarmos para vocês componentes básicos, ontem eu até exaltei com os meninos isso aí, é o mínimo que você deve ter para que a máquina possa entrar em funcionamento. Então, e isso também, essa definição de conceitos básicos, pessoal, a gente nunca pode esquecer que, além dela ser esse mínimo aí para funcionar, ela também acaba dando uma gama maior de componentes que podem ser considerados como um computador. Então, assim, o número de dispositivos que são considerados computador, ele se torna maior hoje por causa desses componentes básicos mesmo. Então, hoje você não pode só enxergar como computador o seu PC. Então, hoje a gente não pode ter essa impressão, essa visão de que só o nosso computador, só a máquina, seu PC físico lá, ele é um computador, ou só o meu notebook, né? Por quê? Porque seu smartphone, ele tem esses componentes, às vezes você tem a sua TV, ela tem esses componentes, ela é uma TV smart, né? Ela tem esses componentes. Então, hoje, o conceito de computador, né, ele é muito maior, tá? Então, o conceito é maior. A gente até discutiu alguns componentes específicos que melhoraram, uns que pioraram, uns que tiveram um aumento de propriedade, uns que tiveram uma diminuição, mas nunca deixaram de ter a mesma função, tá? Como, por exemplo, a placa-mãe, ela tinha muito mais funções do que hoje ela tem, tá? O processador, ao contrário, ele hoje ele tem muito mais funções do que ele tinha, né? Antigamente ele não tinha tantas funções assim, tá? Igual eu estava comentando, a placa-mãe hoje ela só interliga os componentes. E uma placa-mãe de 20 anos atrás, ela cuidava de acesso à memória, ela era que acionava o vídeo, tá? Aliás, o chip de vídeo era na placa-mãe. Hoje não é mais. Hoje esse chip de vídeo ele é conectado ali ao processador. A GPU, né, que é Graphics Processing Unit, ela é conectada ao processador, interligado, né? Um dispositivo de armazenamento pode ser um HD, SSD, um M2, a memória RAM, memória volátil, tá? Então, é uma memória que não salva nada, né?
toda vez que você reinicia, ela dá ali, ela vai, ela, como se for uma reseta, vamos falar assim, ela perde as informações, tá? Então, esses são, e a fonte, que é o dispositivo de energia. Nós já falamos um pouco de cada um deles, tá? Então, falamos um pouquinho. Então, mas vocês, e depois vocês vão ter aulas com conhecimento maior de cada uma. Então, depois vocês vão ter ali aulas específicas, tá? Para que a gente possa falar de cada componentezinho para vocês. Tá bom? Bom, galerinha, e o que é a BIOS, né? BIOS quer dizer Basic Input Output System, que quer dizer Sistema Básico de Entrada e Saída, tá? O que isso quer dizer, basicamente? A BIOS, ela é um firmware. O que quer dizer um firmware? Então, um firmware, ele é um hardware e um software que trabalham interligados. Então, é um hardware e um software que trabalham juntos, tá? Basicamente, como isso vai funcionar no nosso dia a dia? Então, a BIOS em si, né? Ela vai ter uma peça dentro lá da sua placa-mãe e o software, que é o setup, que é o controlador, tá? Então, o setup, ele vai ser o controlador geral da placa, tá? Esses softwares, eles têm cada um uma propriedade, tá? Então, cada um deles tem uma propriedade diferente. E aí, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Cada placa-mãe, ela vai deixar com que você faça alguma coisa específica. Como assim faça alguma coisa específica? Ela vai permitir com que você acesse algumas coisas dentro da BIOS. Então, quer dizer, você não é qualquer alteração que você pode fazer. Vai depender da sua placa, tá? Então, depende muito da sua placa para verificar o que o software aceita ou não. Então, não é porque, igual eu estava falando, você tem acesso a BIOS que você vai poder alterar tudo. Isso, em algumas placas, serve como sistema de proteção. Então, esse é um sistema próprio de proteção ali, né, da sua plaquinha, tá? E serve para que você tenha o usuário até com pouca experiência, não faça nada de errado. Por exemplo, às vezes você pode ali fazer uma configuração na BIOS que deixe de funcionar um componente, né? Aí, pessoal, se você fizer essa alteração e salvar, o que vai acontecer? Às vezes a sua máquina não vai nem ligar. Então, por isso que muitas BIOS são limitadas. Por exemplo, se você pega um notebook, você vai perceber que as BIOS de notebook têm muito poucas alterações disponíveis, tá? São muito poucas alterações que você pode fazer numa BIOS de notebook. Você consegue alterar ali data e hora, frequência, tá? Sequência, perdão, de inicialização, mas muitas coisas você não altera, tá? Isso é um sistema de defesa. Para que nenhuma alteração que o usuário faça com que o computador deixe de funcionar, tá bom? Vou citar um exemplo simples, né? Certa vez eu peguei uma máquina que ela não reconhecia o HD, de jeito nenhum. Aí, perguntando para o cliente, você mexeu em alguma coisa e tal? Quando isso começou, toda hora ficava pedindo para apertar o F1. Aí eu fui lá no YouTube, fui tentar fazer umas modificações, foi depois disso.
Um primeiro passo que eu peguei a máquina, eu pensei que o HD estava queimado. Mas aí eu coloquei outra HD, ela não reconhecia do mesmo jeito. O que o cara fez? O que esse cliente fez especificamente? Ele fez uma alteração na BIOS e aí, nessa alteração, ele desabilitou a porta SATA. Tá? Essa parte de desabilitar a porta SATA fez com que o HD não fosse reconhecido. E aí, qualquer HD que eu colocasse, não iria funcionar. É evidente que num caso assim, é até simples, tá? Eu fui lá, resetei a BIOS, voltou tudo a funcionar normal. Mas vamos supor que... vamos supor, pessoal, que a pessoa tente fazer uma atualização da BIOS. Por exemplo, esse aí é um software de atualização da BIOS. Vamos supor que a pessoa não tenha tanta experiência, não tenha um conhecimento. Aí, ela vai lá e baixa o software, baixa uma versão errada e põe para atualizar. Por exemplo, esse é um programinha da ASUS, tá? Todo fabricante de placa-mãe, ele tem, hoje em dia, nos mais atuais, ele tem um programa para atualizar a BIOS, tá? Como era antigamente? Antigamente você tirava a PROM, que era uma pecinha, colocava num gravador e gravava e depois voltava ele para a placa-mãe. A BIOS literalmente saía da placa. Hoje isso não existe mais. Depois ele evoluiu, você copiava num disquete, dava boot e atualizava. E agora evoluiu mais ainda, que você pode fazer direto para o seu sistema operacional. Tá? Aí, galera, vamos supor que essa pessoa foi lá e, por algum motivo que foi, baixou errado. Tá? O que pode acontecer? Se baixar errado o software da BIOS, ele não vai te avisar que está errado. Ele vai simplesmente gravar por cima e a hora que terminar vai pedir para reiniciar, o que reiniciar ele nem liga mais. Nesses casos, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se fizer errado, tá? Pegar uma versão errada, que vai acontecer a sua placa deixar de funcionar. Aí, não é só resetar a placa mais. Em grande parte dos casos, você literalmente perde a sua máquina. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, fiquem tranquilos, eu vou mostrar para vocês depois como é que faz, quando a gente voltar. É uma das coisas que a gente tem que fazer em sala. E aí vocês verão o tanto de cuidados que tem que ser tomado. Principalmente, por exemplo, ó, esse software de atualização é da ASUS, tá? Aí a ASUS, ela, por exemplo, vou pegar um modelo, P5KPL. A P5KPL da ASUS, ela tem um monte. Porque tem P5KPL, P5KPL-AM, P5KPL-AM-SE. Um desses que você errar, você corre o risco da sua placa deixar de funcionar. Por isso, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, tá, pessoal? Nossa primeira parada, do exercíciozinho aí. Vamos lá, me respondam lá pode responder lá direto no meu WhatsApp, mas no particular, igual a gente tem feito aí nessas aulas, tá? Vai lá, pessoal, rapidão.
Bom, vamos continuar, pessoal? Já deu tempo aí, né? Bastante tempinho. Bom, e a UEFI? A UEFI, pessoal, ela é a atualização da BIOS. Na verdade, não uma atualização. É o software mais novo, tá? O seu funcionamento é o mesmo, tá? O funcionamento dele é o mesmo, a função dela é a mesma. Então, qual que é a função da UEFI? É a mesma, é a de colher aquelas informações, tá? Pegar aquelas informações e gerenciar o funcionamento das peças, tá? Então, a UEFI, ela faz o mesmo processo. E qual que é a diferença? Ela é mais nova, ela é mais moderna, né? Por exemplo, a BIOS, quando você clica lá com o botão Delete, quando você clica lá com o botão F6, F2, perdão, para entrar nela, você vai notar que ela vai ali ter menos opções, né, de configuração, e também ela vai trabalhar apenas no mouse, tá? No teclado, perdão. A UEFI, você tem a opção de trabalhar com o mouse, então ela te deixa você mexer com o mouse na tela. Essa primeira tela que está aparecendo para vocês aí, é lógico, é uma UEFI ASUS, cada uma tem o seu padrão, mas esse modo básico, ele já dá para fazer bastante coisa, ele já te mostra um monte de coisa, um monte de informações, e ele não deixa você desabilitar nada, ele só te mostra, por exemplo, vamos supor que a única coisa que você quer alterar é a sequência de boot. Você vai notar que aí embaixo está aparecendo discos, USB, as opções que você quer para iniciar. Então, essas opções, ela vai sendo monitorada ali. Aí, não, você é um usuário mais avançado, você é um usuário que já tem um conhecimento prévio, então você pode trabalhar melhor ali com essa UEFI ali, ter mais poder de configuração, né? Então, se você tem um conhecimento maior, tem a opção para sair desse modo básico, entrar no modo avançado, tá? E aí, entrando no modo avançado, pessoal, você vai conseguir fazer aí as alterações maiores que você precisa. Mais uma vez, pessoal, estar no modo avançado requer muito cuidado. Estar no modo avançado requer que a pessoa tenha um conhecimento prévio. Por quê? Às vezes as pessoas acham que eu vou desabilitar alguma coisa aqui, não vai modificar em nada. Mas vai, tá? Pode ser, igual eu falei lá, na mesma orientação que eu dei para vocês lá na BIOS, eu falo agora. A mesma orientação eu passo para vocês. Por quê? Porque se você modificar alguma coisa e modificar errado, o que pode acontecer é não deixar de funcionar as coisas. Então, pode ser que deixe de funcionar o dispositivo. Outra coisa, pessoal, igual eu falei para vocês, existem alguns tipos de configuração que vai depender também de UEFI para UEFI. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer um overclock. O que é um overclock? É fazer com que essa máquina tenha um funcionamento de desempenho mais rápido. Então, fazer com que aumente essa base de cálculo dela. Não são todos os processadores ou não são todas as máquinas que aceitam isso. Então, por exemplo, algumas vezes você vai ter que fazer um upgrade, um update de BIOS para poder ter acesso a esse tipo de configuração. Tá? Então, não é uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa que seria disponível ali facilmente. Tá bom? Bom, depois eu mando para vocês, qual eu tenho mandado os textos, tá? Fiquem tranquilos, não precisem se preocupar, tá?
Como atualizar a UEFI? Mesmo esquema, pessoal. Você vai lá no site da placa, vai pegar o modelo da sua placa, entrar no site do fabricante. Entrou no site do fabricante, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o modelo, é evidente, e aí dentro do modelo você vai pegar, vai fazer o download tanto do software, o software para atualização, para o seu sistema operacional, seja ele o Windows, seja ele o Linux, seja ele o sistema operacional que você for utilizar, quanto a SID, né, que é o que nós vamos usar ali dentro da nossa build. Qual que é a fonte que nós vamos pegar para fazer a atualização também do nosso UEFI. Tanto a BIOS quanto a UEFI, já expliquei para vocês, mas não custa nada relatar outra vez. Vocês têm que ficar bastante de olho, porque se você pegar errado, você pode fazer com que sua placa deixe de funcionar, tá bom? Lembrando que não há um aviso que esse software que você está usando é errado. Não vai ter um aviso lá, ó, você baixou o software errado aí, toma cuidado. Não vai ter isso, tá bom? Bom, galera, e aí a pergunta que não quer calar, né? Qual a diferença entre BIOS e o EFI? Pessoal, a diferença é que todas as vezes que vocês ouvirem falar que algo foi atualizado, ó, atualizei, por exemplo, lá, o HD, ele agora, o seu superior é o SSD, ele vai ser muito mais rápido. Então, a UEFI ela é muito mais rápida no reconhecimento das informações, ela é muito mais rápida quando vai acessar o seu dispositivo, ela é muito mais rápida quando você precisa fazer uma interação, tá? Então, a principal diferença é essa. Olha só, quando você vai fazer, fazer ali o boot de um e o boot do outro. A partir do momento que você liga, tá? Vocês vão notar que o FI ele pula um passo. Na verdade, ele adequa o bootloader e não lê, não precisa ver a MBR. Então ele já vai e ele consegue fazer uma operação mais rápida. É evidente, pessoal, que isso aí ele é com relação às placas mais novas. Professor, eu posso trocar, então? Eu tenho uma BIOS na minha máquina lá, posso trocar ela para o UEFI? Não, pessoal, não é assim, não tem como, isso não existe, tá? Então, não há como fazer essa troca, tá? Então, assim, tanto um quanto o outro já vai vir na sua placa, então não há como você fazer alterações, tá bom? Pessoal, vamos para a nossa segunda paradinha aí, nosso segundo exercício. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal? Deu tempinho aí para vocês acabarem, né? Bom, galera, então assim, lembrando a vocês, a todos, né? Tudo que nós vimos, o que eu falei, que eu mostrei aqui, depois vocês podem ficar tranquilos, nós vamos ter a parte prática, essa parte de atualização de BIOS, esta parte que nós vamos conhecer como é que ela funciona, fazer as configurações, tudo isso vocês vão aprender, tá? O intuito hoje o intuito hoje é passar para vocês aí o funcionamento. Esse primeiro livro, pessoal, esse primeiro livro aí, ele é voltado para a gente conhecer esse primeiro livro de hardware, tá? Lógico. Ele é voltado para nós conhecermos as peças, para nós conhecermos questão de funcionamento, questão de o que cada peça faz. Mais para frente, vocês vão ver, a próxima aula, por exemplo, nós vamos falar sobre como escolher um componente bom, como saber que esse componente é bom. Ela vai ser dividida em algumas aulas, né? Porque tem placa-mãe, processador, memória, fonte, cada uma, ela tem ali um jeito de se conhecer melhor, tá? Então, a gente vai dividir ela em algumas partes para que a gente possa ter o máximo de cuidado em conhecer como saber quando um dispositivo ele é melhor que o outro e outra coisa assim. Outra coisa, pessoal, vocês vão perceber com o tempo, sim, né? Com o passar do tempo, que muda muitas coisas. Então, por exemplo, às vezes a gente está comentando aqui e fala, esse componente ele é muito bom, né? Essa placa de vídeo é a mais top do mercado. Passa um prazo até curto, essa placa de vídeo ela deixa de ser a mais top do mercado. Ela já não é mais aquela placa de vídeo mais top. Ela vai sair outra no lugar, tá bom? As coisas mudam muito rápido, tá? Pessoal, eu mandei esse exercício está lá, eu mandei a apresentação de hoje lá no grupo de vocês. Quem não conseguir abrir ou tiver qualquer problema para abrir, me manda mensagem, por favor. Por hoje nós vamos parando, tá? Semana que vem a gente volta. Eu sei que teve uma galera que não conseguiu ouvir direito aí por causa da internet, mas a gente volta já. Eu vou editar aqui, tentar editar aqui a aula e mandar para vocês, tá bom? Pessoal, tenham todos uma ótima semana. Semana que vem, retornamos. Tchau, tchau, galera.